No vídeo de hoje vamos discutir um aspecto fundamental no mercado de Forex, ou seja, as correlações de moedas. Entender a relação entre os diferentes pares de moedas pode ser extremamente útil para tomar decisões informadas durante os nossos trades. Vamos explorar como é que as correlações funcionam e como é que elas podem influenciar as nossas estratégias de negociação. Olá traders, bem-vindos ao canal. Se é a primeira vez que estás aqui, somos um canal que fala de Forex e de mercados financeiros, sempre com o intuito de passar os melhores conteúdos, de forma a que tu não venhas para os mercados totalmente despreparado e para que possas ter o máximo de hipóteses de vingar nos mercados financeiros, ok? Hoje vamos falar sobre correlação de moedas e antes de prosseguirmos, vamos definir o que é correlação de moedas. A correlação de moedas é uma medida estatística que indica a relação entre os movimentos de dois pares de moedas. Esta estatística varia de -1 a +1, em que -1 representa a correlação negativa perfeita. Basicamente, são os movimentos opostos. E +1 representa uma correlação positiva perfeita, que são movimentos idênticos. Existem 3 tipos de correlação que tu deves saber identificar nos mercados para que possas ter o máximo de hipóteses de teres lucro nos teus trades. O primeiro tipo de correlação é a correlação positiva. O que é uma correlação positiva? Ocorre quando dois pares de moedas se movem na mesma direção. Por exemplo, se o euro-dólar ou o GBP-USD tem uma correlação positiva, quando o euro-dólar sobe, o GBP-USD tem também tendência a subir. Okay? Por outro lado, temos outro tipo de correlação, que é o contrário, que é a correlação negativa. O que é que quer dizer correlação negativa? Acontece quando dois pares de moedas se movem em direções, obviamente, opostas. Ou seja, por exemplo, se o dólar iene e o dólar franco suíço têm uma correlação negativa, quando o dólar iene sobe, o dólar franco suíço tem tendência a cair, ok? E por último, existe um terceiro tipo de correlação, que muita gente não sabe, que se chama correlação neutra. Esta correlação neutra ocorre quando não há uma relação clara entre os movimentos dos pares de moedas, ok? Não há uma significativa influência entre eles. Agora que entendemos os tipos de correlação, vamos discutir porque é que eles são importantes no mercado de Forex. Para que é que nós usamos a correlação? Eu quando digo nós, falo em traders, obviamente, que estão no mercado e que podem usar a correlação a seu favor. E, obviamente, eu estando no mercado, não sou diferente dos outros. E para que é que eu utilizo a correlação de moedas nos meus trades? Primeira coisa, pela diversificação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as correlações de moedas ajudam a diversificar uma carteira de negociações. Se dois pares de moedas têm correlação positiva perfeita, negociá-los em simultâneo pode expor-te a um risco excessivo e que não faz muito sentido. Nesse caso, é mais vantajoso escolher os pares de moedas com correlações negativas ou neutras para poderes equilibrar o teu risco, ok? Outra coisa que eu utilizo as correlações é para confirmação de sinais. As correlações de moedas podem confirmar ou reforçar os sinais que recebes ao analisar um único par de moedas. Se identificares, por exemplo, um sinal de compra no euro-dólar, verificar a correlação com o GBP-USD pode ajudar-te a confirmar se essa tendência é consistente com a relação entre os dois pares. Okay? Outra coisa que nós usamos a correlação é para fazer proteção, ou seja, para fazer o chamado hedging. O que é o hedging? As correlações de moedas também podem ser usadas para fazer este hedging. Quando tu identificas uma correlação negativa entre dois pares de moedas, podes aproveitar essa relação para reduzir o risco de uma posição. Por exemplo, o que eu quero dizer com isto basicamente é o seguinte. Se, por exemplo, tu estás numa posição de buy no euro-dólar e percebes que o dólar franco suíço tem uma correlação negativa com o euro-dólar, tu podes abrir uma posição de sell no dólar franco suíço como uma forma de compensar o risco. O que isto significa é que, desta forma, tu vais ter uma das posições vai sofrer perdas e a outra, obviamente, vai registrar ganhos, ajudando desta forma a proteger o teu capital. Ok? Isto é importante perceber que, no caso do hedging, não existem duas operações que vão ter lucro. Raramente isso acontece. O que acontece, basicamente, é que uma vai sair no lucro, a outra vai sair no prejuízo e por isso é que se chama o hedging, chama-se proteção, em que um anula o outro de forma a proteger o teu capital da tua conta de investimento, ok? Outra vantagem de poderes identificar correlações é
para começares a perceber o aumento da precisão das tuas previsões. Ou seja, tu consegues perceber se aquela tua previsão é precisa ou não. O que é que isto significa? Significa que, ao entenderes as relações entre os diferentes pares de moedas, tu podes obter informações valiosas sobre a direção provável de um par com base no movimento de outro par correlacionado. Essa informação adicional pode ajudar-te a tomar decisões mais informadas e a melhorar a tua taxa de sucesso nas tuas operações. Ok? Agora que percebemos um pouco como é que os mercados funcionam, neste caso, como é que as correlações funcionam, vamos falar sobre um exemplo mais prático na correlação de moedas. Vamos imaginar que estás a negociar o GBP-USD e observas uma correlação positiva, por exemplo, com o par euro-dólar. Isso significa que, historicamente, quando o GBP-USD sobe, o euro-dólar tem tendência também a subir. Nesse caso, ao analisares o GBP-USD e identificares um sinal de compra com base na análise técnica ou fundamental, tu podes verificar a correlação com o euro-dólar para ter uma confirmação adicional. Se o euro-dólar também te mostrar sinais de alta, isso pode fortalecer a tua confiança na negociação e aumentar a tua probabilidade de sucesso. Portanto, podes perceber que não basta só olhar para um par e perceber se ele está a subir ou está a descer. Eventualmente, o que tu podes fazer é consultar outros pares com correlação positiva ou negativa para perceber se efetivamente eles te podem dar uma confirmação de sinais. Okay? Entender as correlações de moedas é essencial para os traders de Forex. Estas correlações oferecem-te insights valiosos sobre as relações entre os diferentes pares de moedas, permitindo-te uma melhor gestão do risco, confirmação de sinais e identificação de oportunidades de negociação. Lembra-te que as correlações de moedas não são fixas, ou seja, o simples facto de um euro-dólar ser correlacionado com o GBP-USD em correlação positiva não significa que vai ser sempre positivo. Tu tens de ter sempre essa atenção e atenção que elas, ao não serem fixas, podem mudar ao longo do tempo. E por isso é sempre importante acompanhares e atualizares regularmente as tuas análises. Aproveita esse conhecimento para tomar decisões mais informadas e melhorar a tua eficácia como trader de Forex. E basicamente esta é a informação que eu tinha para te passar sobre correlações. Não precisas de mais informação nenhuma, esta é a informação mais concisa e mais importante que podes reter na tua cabeça para que tu possas aumentar a tua taxa de sucesso dos mercados financeiros, ok? Se é a primeira vez que estás aqui no canal, não te esqueças, subscreve-o aí, ativa as notificações e dá-nos aí o teu like que vai ajudar aqui o algoritmo a mostrar o canal a mais pessoas que tenham interesse nos mercados financeiros. Espero que tenhas gostado, um grande abraço e até ao próximo vídeo.